Capítulo 2. As semanas passaram depressa e o dia do casamento chegou. Suzy e Sofia estavam lindamente vestidas. Isabel insistiu para que a filha se preparasse na casa onde passaria a viver depois da cerimônia, mas ela não cedeu. Queria sair de seu antigo lar vestida de noiva. Ao menos esse desejo os pais teriam de conceder-lhe, já que, a seu ver, em seu sentimento, enviavam-na para o sofrimento. Naquelas semanas encontrara-se com Adrian umas poucas vezes. Os dois conversaram e parecia que tinham algumas coisas em comum, nem que fosse a juventude e a inexperiência. Hannah sentiu-se ligeiramente consolada. Enquanto era vestida pelas serviçais, Sofia, que rondava a irmã como abelha ao redor das flores, dizia para consolá-la: ao menos ele é uma boa pessoa, Hannah, e se não fosse, tudo seria muito pior. Mas aquela mãe dele, eu a odiei, e no fim, foi ela quem decidiu que fôssemos viver naquela casa. Acho que é normal, Hannah. As mulheres sempre acabam vivendo onde o marido tem de viver. Hannah respirou profundamente, procurando engolir a contrariedade e a angústia que a sogra lhe causava. Também estava com medo das mudanças, da vida nova. Sofia aproximou-se da irmã e disse, procurando animá-la: você é a noiva mais linda que eu já vi. E abraçou-a, emocionada. Sofia, querida, é verdade, você está deslumbrante. Vai ofuscar tudo e todas. Hoje ninguém vai brilhar mais do que você. Então brilhe, minha irmã, brilhe muito e tente ser feliz. A cerimônia de casamento e a festa foram suntuosas, com toda a alta sociedade de Salzburg presente. Tão logo a reunião dos consortes foi oficializada, a família de Adrian recebeu os títulos de nobreza que almejavam e suas terras foram reconhecidas como um condado. Um brasão singular foi desenvolvido pelo duque e ofertado aos novos nobres, que inclusive passariam a participar das decisões que eram discutidas a portas fechadas somente pelos nobres do Reino da Áustria. E os cofres do duque foram reforçados por uma bela fortuna. Após as festividades, Hannah permaneceu em seu novo lar, e seus pertences pessoais foram transferidos para a nova casa, junto de seu enxoval e seu cachorro, que ela não abriu mão de levar. A sogra franzia a testa, não gostava de animais, mas Hannah adorava provocá-la carregando o bichinho para todos os lados, inclusive durante as refeições. Como passa tempo por prazer e desejo íntimo de vingança, a recém-casada passou a vasculhar cada detalhe que percebia incomodar ou irritar a sogra, e passou a provocá-la tanto quanto podia, sem que ninguém percebesse. Divertia-se de fato ao causar desconforto e dor na mulher que decidiu odiar assim que colocou os pés naquela casa. Já a convivência com Adrian se mostrava menos desagradável e o casal acomodou-se aos poucos à nova realidade. Durante vários dias, o assunto na mansão foi a grande festa de casamento de Hannah. O duque estava satisfeito com o lucro aferido naquela negociação e o ambiente familiar revestiu-se lentamente de um clima menos tenso. O riso era mais fácil para a família, até mesmo para Hannah, que os visitava com frequência em companhia do esposo. No entanto, Sofia, de temperamento sensível e propenso ao rancor, não esquecia aquele tapa que presenciara o pai desferir no rosto da irmã. Ele sempre fora um homem severo e distante, rigoroso. Adotara uma educação rígida com vistas a uma vida aristocrática e principalmente focada em preparar as meninas para serem boas esposas, capazes de atrair bons casamentos. Duque de Bauer, um homem que não agia sem pensar e que não tomava nenhuma decisão sem ponderar os benefícios que obteria de qualquer uma delas, ao constatar que teria somente filhas mulheres,
A esposa, depois do nascimento de Sofia, não pôde mais engravidar, embora tentasse constantemente dar um filho homem, um herdeiro verdadeiro ao marido. Decidiu fazer bom uso delas, tornando-as um investimento para fins de lucratividade. E assim, Hannah fora sua primeira ação para descontar os dividendos do investimento feito ao longo de 17 anos. Os hábitos do duque eram perdulários. Gastava uma fortuna com mulheres e no jogo. Perderam uma soma vultuosa de família e logo apropriar-se dos bens que a mulher lhe proporcionara também por herança. Tudo isso Sofia pressentia, apesar de tenra idade. Ela não sabia de tudo o que o pai fazia, mas percebia isso nas entrelinhas dos olhares reprovadores da mãe, nas discussões sutis, nas alfinetadas e nos ataques verbais velados entre cinismo e sarcasmo. Com a inteligência aguçada e precocemente detectada, o pai sentia que ela poderia render-lhe ainda mais lucro e forçava mais do que as demais aos estudos, às árduas leituras, à música e à arte. Queria preparar-lhe um casamento ainda mais rentável do que o de Hannah. E embora a jovem tivesse a percepção de quem o pai era de fato, a violência não fazia parte da imagem que tinha daquele homem. Assustara-se, pois, ao presenciá-la daquele modo. A mãe já experimentara algumas vezes e optara pelo silêncio e pela manipulação como forma de sobrevivência. Mas aquela agressão que Sofia presenciara mudaria sua percepção do pai para sempre. Ele se tornara um verdadeiro perigo dentro de casa, e ela passou a ter medo de aproximar-se muito dele. E se ele já era distante, agora se tornara um verdadeiro estranho. Sofia sentia falta do carinho dele. Profunda falta. Aliás, era do que ela mais se ressentia. Buscava o carinho em um olhar de atenção, de ternura, da mãe e do pai, mas ambos estavam preocupados demais com seus próprios problemas. Então Sofia apegara-se às irmãs. As três tinham pequena diferença de idade e praticamente haviam crescido juntas. Os laços de amizade entre elas se estreitavam à medida que cresciam. Apoiavam-se mutuamente e eram a alegria uma da outra. Cresceram unidas e amigas, verdadeiramente amigas. O casamento de Hannah, embora fosse já esperado, afetou as três. Sofia apegou-se ainda mais a Suzy, buscando por proteção e consolo. Passados 6 meses, a rotina restabelecera-se por completo. Hannah aos poucos passou a visitar menos os pais, entretida com a nova vida. Ela tinha novos problemas que lhe ocupavam a atenção. Determinado a fazer rentabilizar seus investimentos, o duque decidiu empreender longa viagem de negócios. A duquesa queria acompanhá-lo, ciente de que o marido poderia perder muito mais do que ganhar naquela empreitada. Ela não confiava nele. 2 dias antes da data da viagem, Sofia despertou tarde da noite com gritos que vinham do quarto dos pais. Sentou-se assustada na cama e ficou tentando entender o que estava acontecendo, mas não conseguia ouvir direito. Então se levantou e foi até a cama de Suzy, mas não a encontrou lá, o que a assustou Sofia. Vestiu o roupão e andou devagar pelo longo corredor que dava ao quarto dos pais. Parou na metade do caminho ao perceber que a discussão via da ala dos hóspedes. A noite estava fria e Sofia ajeitou o roupão, cobrindo o pescoço. O ar gelado a fazia tremer de frio. Caminhou silenciosa até perto de um dos quartos destinados a receber os visitantes da família, onde viu Suzy chorando baixinho e a mãe gritando descontrolada. Está pensando que sou idiota? Responda, insistia ela diante do silêncio indiferente do duque, e com angústia na voz ela insistiu. Por que quer levar Suzy em sua viagem e me deixar aqui? Eu desejo acompanhá-lo. Já disse isso, mas o senhor não permite. E agora vem a mim, nesta manhã, me informar que pretende levar a filha consigo, sem o menor propósito? Não é possível que me tome por tola, idiota ou burra. Agora encontro-o aqui, com sua filha, no quarto de hóspedes. Isso é ultrajante.
Por que é uma mulher tão irritante? Gosta de me afrontar? Precisa aprender a me respeitar. Não, senhor. Respeito é algo que o senhor não conhece. Ele ameaçou avançar na mulher, mas Suzy correu e interpor-se entre os dois. Por favor, não, gritou a jovem de 15 anos em lágrimas. O duque, que cheirava álcool, conteve-se, virou-se em direção à porta e falou áspero. Pois bem, fique com sua filhinha. Vou sozinho. Parou próximo à porta, virou-se e perguntou. Satisfeita? Isabel, abraçada à filha, fitou o marido e, buscando todo o controle de suas emoções, respondeu: Agradeço seu bom senso. Sofia, ao notar a movimentação, correu em desabalada correria de volta para o quarto. O corredor pareceu-lhe enorme, sem fim. Sentia-o como um monstro que a desejava engolir. Depois do que lhe pareceu uma eternidade, entrou no quarto e jogou-se na cama, enfiando-se sob as cobertas. Sentia-se apavorada. Não compreendia exatamente o que se havia se passado naquele quarto, e inúmeras perguntas vinham à sua mente. Por que sua irmã estava lá e não em sua cama? Elas haviam ido deitar juntas? O que significava tudo aquilo? Por que o pai queria levar Suzy e por que isso parecia um absurdo para a mãe? Ela não compreendia direito, mas sentia que havia algo muito vil naquela situação e sabia que o pai era o responsável. Escutou quando ele passou pisando duro pelo corredor, pela porta do quarto. Ficou em silêncio e prendeu a respiração. A porta do quarto se abriu. O pai entrou e ela logo pôde sentir o cheiro da bebida. Sua mente juvenil não entendia ao certo, mas o espírito imortal que habitava aquele corpo compreendia perfeitamente o que se passava. O duque, que já fora seu comparsa em pregressas encarnações, continuava o homem desprezível que sempre fora. O tapa que a jovem presenciara reavivou-lhe nos refolhos de seu ser os tapas que ela própria já sentira em seu rosto. O pai sentou-se na cama de Sofia, que se mantinha fingindo dormir profundamente, tentando ser convincente. O pai acariciou-lhe o rosto e murmurou: Espero que pelo menos você, Sofia, me recompense. Ele escutou a esposa se aproximando, levantou depressa e saiu do quarto. Isabel passou com a filha, abriu a porta do quarto cochichou do quarto e cochichou para Suzy. Quer dormir no meu quarto? Quero. Acho melhor, venha. Esticou os olhos e viu Sofia dormindo. Pensando melhor, minha filha, eu vou dormir aqui com vocês duas. A mãe acomodou a filha e depois se deitou ao seu lado, tendo o cuidado de antes trancar a porta do quarto. Contrariada, irritada com a situação e ao mesmo tempo sentindo preocupação pelas filhas, pensou que aquela viagem era providencial, que ele fosse sozinho, mas que fosse para bem longe delas. Capítulo 3. Imperceptível aos olhos materiais, o protetor espiritual de Sofia permanecia ao lado de sua cama. Ela, desperta, permaneceu em silêncio todo o tempo. Seu coração batia acelerado e sua percepção, aguçada pelo medo e pela curiosidade, captava cada detalhe, cada suspiro, cada murmurar. Percebeu quando a respiração da mãe se acalmou e foi silenciando, se acalmando, até que Isabel finalmente adormeceu. A jovem chamou baixinho: Suzy. Sem resposta, insistiu mais uma vez: Suzy, está acordada? Ergueu-se na cama para tentar ver a irmã, que não respondeu, embora também estivesse acordada. Sentia-se por demais assustada e arrasada e não queria responder. Queria somente esquecer tudo aquilo. Suzy, Sofia chamou outra vez e a irmã manteve-se em silêncio. A jovem deitou-se novamente e, sob a influência espiritual do seu protetor, pensou que seria melhor tentar dormir. Acomodou-se na cama e fechou os olhos, mas era impossível acalmar seus pensamentos. O coração não queria silenciar, ele queria respostas. O protetor sentou-se ao lado da menina e, estendendo as mãos sobre o corpo dela, orou e vibrou, emanando energias sutis e amorosas que aos poucos foram envolvendo Sofia em suave torpor.
Assim que o seu corpo denso adormeceu, ele a chamou. Sofia, minha menina. Como se estivesse dentro de densa cortina de nuvens, ela mal podia ver o protetor ao seu lado. Eu te escuto, mas não consigo te ver. Quem é você? O que quer? Somos amigos, Sofia, muito amigos. Quero que saiba que nunca está sozinha. Você me entende? Mesmo diante dos problemas mais difíceis, das situações mais dolorosas, você não estará só. Eu estou sempre com você, Sofia. Pode chamar por mim e irei atendê-la e ajudá-la. Mas nunca te vejo. Escute a voz interior que surgirá quando precisar de ajuda, orientação e proteção. Eu sou seu amigo, um ajudante de Deus para te proteger. Poderá contar sempre com meu carinho, meu afeto, Sofia. Haverá pedras em seu caminho, espinhos em muitas flores, mas o perfume dessas flores será maior, e a força que você vai adquirir ao remover as pedras irá prepará-la para superar montanhas ainda maiores na luta entre o bem e o mal. Que luta é essa? A luta entre as coisas boas que desejamos fazer e as coisas ruins que ainda fazemos, mesmo sem querer. Compreende? Mais ou menos. Ele a abraçou com imensa ternura, beijou sua testa e falou com doçura. Procure bem, Sofia. Haverá o perfume das flores em toda parte, mas você precisa saber sentir a fragrância. Sofia adorava flores e sorriu ao lembrar-se do perfume delicioso que a envolvia na primavera quando brincava no jardim. Sempre haverá o perfume das flores, ela repetiu mentalmente, visualizando o jardim florido que amava. Sorriu mais intensamente e relaxou por completo. Na manhã seguinte, Sofia despertou mais leve. Ainda sentia imensa curiosidade em saber detalhes sobre o ocorrido, mas uma sensação de leveza igualmente a envolvia. Assim que despertou, olhou para a cama ao lado, que estava vazia. Levantou-se e, vestindo um roupão, ia saindo do quarto, mas achou melhor trocar de roupa e voltou. Como que por instinto, trancou a porta e vestiu-se. Estava terminando quando a mãe chamou. Sofia, venha tomar o café da manhã. Seu pai está partindo em poucas horas e vamos fazer o desejum todos juntos. Ela abriu a porta e perguntou surpresa. Mas ele não vai viajar daqui a 2 dias? Resolveu antecipar. Que bom que já está vestida. A mãe sentia um enorme alívio por não ter de dar maiores explicações e apenas completou. Vamos. Ao descerem a enorme escadaria, Sofia percebeu a movimentação de entra e sai de serviçais com malas e pertences do pai. No grande salão de refeições, tomaram o café da manhã. O pai estava inquieto, ansioso e distante. Foi uma refeição de poucas palavras. Ao final, o duque, parecendo ainda mais indeciso em seus movimentos e atitudes, despediu-se da esposa e das filhas sem manifestações de carinho. Olhou para as 3 e apenas disse: tem meu roteiro de viagem. Se precisar se comunicar comigo, sabe o que fazer. Redobrarei sua fortuna, nossa fortuna, e voltarei o quanto antes. Isabel fez um gesto de leve reverência com a cabeça e falou: sei que fará isso, senhor. Confie em suas habilidades comerciais. Precisamos, de fato, reforçar nosso patrimônio. Sim, precisamos, mas temos mais 2 filhas para... Conto com sua habilidade social para reparar o casamento de Suzy, para preparar o casamento de Suzy, interveio a esposa. Acho que quando voltar poderemos resolver isso. Ele sorriu contrafeito e disse apenas: Suzy ainda é uma menina, mas vamos pensar sobre isso. Saiu direto para a carruagem que o aguardava. Os serviçais faziam uma fila ao lado do veículo em despedida ao seu senhor. As 3 observaram o duque desaparecer na estrada da propriedade, cercada por altas árvores que levava até a estrada principal. Era primavera. Sofia sentia ansiedade no ambiente. Sentia que havia alguma coisa muito estranha acontecendo, mas não sabia exatamente o que era. Sentiu então o perfume das flores, olhou o jardim e convidou a irmã. Vamos brincar no jardim, Suzy? Está um lindo dia. Não estou muito disposta hoje, Sofia. Vamos, o dia está lindo. Sofia puxou a irmã pelo braço, mas esta o retraiu e disse ríspida:
Não escutou? Não quero. E subiu as escadas correndo. O que aconteceu, mãe? Como assim? O que tem a Suzy? Nada, horas. Ela está indisposta hoje. Mas por quê? Tem alguma coisa a ver com a viagem do pai? Não, claro que não. Coisas de mulher, Sofia. Você logo vai entender. Vá você brincar um pouco, logo seus professores chegarão. Sem argumentar, a menina deixou que o perfume a embalasse e correu para o jardim. Não queria saber de problemas, nem de estudos. Queria se divertir. E, embora sentisse falta da irmã, decidiu colher flores sozinha. Suzy, do quarto, observava a irmã mais nova em meio ao jardim. Sentiu imensa angústia apoderar-se dela e, correndo para a cama, chorou dolorosamente. As imagens do ocorrido na noite anterior não lhe saíam da mente e ela entregou-se à dor intensa que sentia. Passaram-se os dias, as semanas e os meses. A data do retorno do Duque se aproximava e com ela a ansiedade crescia entre mãe e filhas. O Duque estava fora há quase um ano e Isabel e as meninas viviam em relativa calma. Relativa porque os credores batiam à porta da mansão semana sim, semana não. Queriam que o Duque honrasse dívidas de jogos e de outras negociatas. Isabel pedia paciência e os fazia aguardar. Eles sabiam do casamento da filha mais velha e queriam o dinheiro que o Duque lhes devia. A mãe explicava que ele estava viajando justamente para obter lucros que fossem capazes de honrar com todas as dívidas, e os fazia aguardar. Um deles, na carruagem, despedindo-se das três, falou apontando para Suzy. Diga a seu marido que a menina mais velha me interessa. Tem um filho que poderia ser beneficiado de tal empreendimento. Eu direi, senhor, eu direi. Ele partiu e Suzy fitou a mãe, reprovando-a. Mãe, seu pai vai voltar em breve. Quem sabe não é melhor que você se case logo, Suzy. Mas com esse aí, ele tem muito dinheiro, filha. A conversa das duas passou a girar em torno do assunto casamento, e Sofia sentiu enorme distanciamento emocional da irmã, que evitava ficar muito tempo com a mais nova. Elas queriam a todo custo esconder dela os fatos da noite que acontecera a partida do pai. No dia previsto para a chegada do Duque, um mensageiro trouxe uma carta, que Isabel leu com atenção. Ainda não tenho o que vim procurar. Devo demorar mais tempo. Prepare Sofia para o casamento. Vamos precisar. Isabel gelou. Os negócios não estavam saindo como desejado. Ela sentiu imenso ódio do Duque e de seu modo esbanjador de viver. E o que ele queria dizer com prepare Sofia para o casamento? Suzy é quem deveria se casar. Quase um ano depois, o Duque retornava de sua viagem. Era final do inverno, mas o frio era intenso. Foi recebido pelos serviçais e pela esposa e filhas sem muito entusiasmo. Trouxe alguns presentes e entregou-os depois do jantar. Quando as filhas foram dormir, Isabel e o marido sentaram-se diante da imensa lareira da sala para conversar. Ela o colocou a par das constantes visitas dos credores e atualizou-o sobre os fatos mais recentes. Em breve, ele seria avô. Então, aqueles dois não perderam tempo. E quando nasce? Está previsto para o final da primavera. Um herdeiro será bem-vindo. Um homem, espero. E fitou a mulher com desdém. Quero informar que precisamos casar Sofia. Mas por que ela? É ainda tão nova? Pretendo oficializar o compromisso e depois enviá-la para o colégio dos jesuítas. Mas por quê? Quero que ela tenha uma formação impecável. Isso irá elevar-lhe o valor. Isabel calou-se, pensou um pouco e, tomando coragem disse, mas é a vez de Suzy. Sim, eu sei, mas tenho uma oportunidade rara aqui com Sofia. A esposa o escutava com atenção e o duque continuou. Conheci durante minha viagem uma família de judeus que está vindo para nossas terras. Eles são riquíssimos. Mas judeus não se misturam, eles são diferentes. São judeus que se tornaram protestantes. Precisam ganhar o respeito da nossa comunidade e estão dispostos a negociar. Um dos filhos se prepara para ser pastor. Então conversamos sobre a possibilidade de unir as famílias. Imagino que o dote seja significativo. Você nem imagina o quanto. Eles precisam de nós, Isabel.
mas são exigentes quanto aos estudos. Por que não pensou em Suzy? Insistiu a esposa, embora tivesse medo da resposta. Porque ela não está à altura das expectativas deles. Sofia é mais inteligente, mais capaz. Ela irá encantá-los com sua vivacidade, esperteza e habilidades. Eles adoram música e ela canta e toca muito bem. Sei que irá conquistar a todos, mas ela ainda é nova para um compromisso. Com 14 anos? Ainda tem 13, mas será 14 em 2 meses. Está mais do que na hora. Suzy é mais velha, ela deveria se casar. E irá, Isabel, a seu tempo. Um silêncio gelado tomou o ambiente. A lareira estava acesa, mas o frio que invadiu a alma de Isabel foi muito maior do que o vento gelado que uivava pela janela. O marido estava irredutível e ela não sabia ao certo o que fazer. Engoliu em seco e arriscou uma sugestão. Ela tem admiradores e até pretendentes. Está com 16 anos, é hora de você escolher o marido para ela. O duque encheu sua taça de licor, sorveu devagar cada gota e depois, pousando novamente a taça sobre a mesa, falou devagar. Fique tranquila, ela vai se casar antes de Sofia, mas não posso perder a oportunidade de oficiar o compromisso. Deixamos tudo negociado, quem sabe até consigo um sinal, e logo depois escolheremos o marido para Suzy. Ele se levantou e Isabel endereçou-lhe um olhar duro e disse: Pois que seja. Quando? Logo, minha querida, logo. E agarrando a esposa, disse em seus ouvidos: Hoje eu quero você. Vamos subir. Sem empolgação, mas ciente de seus deveres, ela deixou de lado o assunto que mais a preocupava e acompanhou o duque.